Oi. Bom, vamos lá. Pelo título do vídeo, vocês já devem saber o assunto do vídeo. E o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é justamente por causa disso, que eu também fui atrás. Eu pesquisei para entender, para saber, para ver pessoas que passaram ou estavam passando pelo mesmo que eu. Mas enfim, sem enrolação, vamos lá. Vamos para as datas, né? Enfim, começo do ano passado, começo de 2022, em janeiro, eu descobri que eu tava com a síndrome dos ovários policísticos. E já era um desejo da gente, meio do meu esposo, de engravidarmos, de ter nosso primeiro filho. Eu corri atrás, fiz alguns tratamentos. Enfim, de janeiro de 2022 até janeiro de 2023, após o tratamento, que o meu tratamento ele durou 4 meses, comecei em janeiro, fevereiro, março, abril, terminei em abril. E depois desses 4 meses, a gente começou a tentar. E nada, nem sequer a gente tinha suspeita, né? Alguma coisa. Em janeiro de 2023, a minha menstruação ela atrasou muito. Ela atrasou 16 dias. Só que isso já tinha acontecido antes. Eu fiz o teste. Eu falo há uns 1 ano e meio atrás. E ela vinha sempre desregular, porque eu não tomava anticoncepcional e eu estava com a síndrome dos ovários policísticos. Ela atrasou 16 dias novamente, agora em janeiro desse ano, de 2023. E tudo bem, eu achava que era devido ao problema que eu já tinha, que como já tinha acontecido isso antes, não era gravidez, uma que eu também não estava sentindo sintoma nenhum. Tava tudo bem, o único sintoma que eu senti foi como se a qualquer momento minha menstruação fosse descer, porque a gente sente aquela cólica no pezinho da barriga e as pessoas me falavam, isso também é um sintoma, mas aí a gente entra aqui e sai aqui. No 16º dia do atraso, eu acordei com um enjoo horrível, um enjoo que eu nunca tinha sentido na minha vida. E nesse mesmo dia eu decidi fazer o exame. Eu não fiz exame de farmácia, teste de farmácia, nada. Eu desci direto pro laboratório e fiz o beta. Só que na minha cabeça eu tava muito tranquila, porque eu sabia que... Quer dizer, na minha cabeça não é que eu sabia, mas eu achava que eu não tava grávida. Que não era. Que era apenas um problema que eu já tinha, que era essa questão da desregularização da minha menstruação, que tava muito, enfim, desregulada no ciclo. Eu voltei pra casa, fiquei o dia todo mal, aquele mal-estar. E o resultado era pra pegar à tarde, daí eu pedi para o meu esposo, pra ele pegar à tarde. Nossa, eu dormi, eu me lembro como se fosse ontem. Eu dormi no sofá e eu só escuto ele abrir o portão. Ele abriu o portão e veio até mim com um sorriso de orelha a orelha, porque também é um dos maiores sonhos dele, ser pai. E ele olhou pra mim e disse: deu positivo. Ele chorou um pouco, porque fazia muito tempo que a gente vinha tentando. E naquele momento, no momento que veio esse positivo, eu já tinha desistido. Eu já estava com praticamente
consulta marcada para voltar a tomar um anticoncepcional, para voltar, enfim, eu já tinha desistido. Eu falei, se eu não conseguir durante esse tempo todo, eu não vou conseguir agora. Na minha cabeça era isso. E Deus mandou. Deus mandou o positivo que eu achava que eu nunca ia ter. A gente ficou muito feliz, foi uma surpresa, porque por mais que a gente tivesse na tentativa, mas por ter passado tanto tempo, a gente achou que não chegaria naquele momento. Foi uma surpresa muito boa, foi uma alegria. A gente falou para os nossos pais, enfim, foi aquela festa. A minha mãe, nossa, sou filha única, né? Então, para ela ter um neto era um sonho, é um sonho. E tudo bem, eu fui atrás, eu marquei a consulta para fazer o cartãozinho do gestante. Tomei todas as vacinas que precisava tomar. Fiz o acompanhamento e a suplementação, ácido fólico, sulfato ferroso, enfim. E comecei a fazer. Eu descobri isso dia 9. Eu descobri que eu estava grávida dia 9. Na semana seguinte eu já fiz todo o procedimento do cartãozinho de gestante, da suplementação, de tudo. Já comecei a fazer tudo certinho. E marquei a minha ultrassonografia para o dia 6 de janeiro. Perdão, 6 de março. Dia 6 de março eu marquei a minha ultrassonografia, que era para escutar o coraçãozinho e ver como é que tava a formação do neném. Durante esse tempo, do dia 9 de fevereiro até o dia 6 de março, aconteceram algumas coisas na minha família. Surpresa em cima de surpresa, enfim. E daí tudo bem, eu sentia todos os sintomas, eu enjoava demais, enfim. No dia 6 de março, eu e meu esposo, a gente foi fazer a primeira ultrassonografia, que era justamente naquela intenção de a gente ver como é que estava a evolução, tudo certinho. E como é que estava o coraçãozinho, né? Porque quando eu marquei minha ultrassom, eu já estava com 8 semanas. Tive que dar uma pausa aqui, porque me ligaram. Enfim, eu tava com 8 semanas de gestação quando eu marquei a minha ultrassonografia. E a gente foi, na maior alegria, fazer essa ultrassonografia. E chegando lá, o médico fez. Geralmente, quando tá nas primeiras semanas, a gente não consegue ver por uma ultrassom abdominal, né? Pelo esse pezinho da barriga. A gente sempre tem que fazer aquela que introduz, que é a endovaginal, que a gente chama aqui. Daí, eu percebi, no momento que o médico estava fazendo a ultrassonografia, que ele estava um pouco estranho e muito calado, examinando demais, né? Só que a gente, na alegria, naquele momento de euforia da gente querer saber alguma coisa, a gente ignora alguns sinais que são dados. A ultrassom que foi feita foi essa, aqui da minha cidade. Eu fiz ela no dia 6 de março de 2023. Tá aqui, ó. Esse aqui é o saquinho gestacional que a gente chama. Esse aqui era meu neném. O médico, ele me explicou que da 6ª para a 7ª semana já começa o período de formação do coraçãozinho, do embrião, né? Que eles falam que é o embrião ainda. E que na 8ª semana já era para ouvir, já dava para ouvir por uma ultrassonografia.
E quando ele falou isso, eu já entendi. Eu não tava conseguindo ouvir o coração do meu neném. Meu marido, ele tava comigo, entrou comigo, ele conseguia entrar comigo. E ele perguntou, mas o que é que isso quer dizer, doutor? E o médico, ele falou, quando a gente não ouve os batimentos do embrião, na 8ª semana, pode ser decretada a morte fetal. Depois dali eu não vi mais nada. Eu não consigo lembrar de mais nada que ele falou. Só olhei pra cima e fiquei me perguntando o porquê e pedindo a Deus para aquilo tá tudo errado. Para que ele fosse um péssimo profissional e que ele tivesse visto tudo errado. A gente perguntou, o meu marido perguntou, né, o que a gente poderia fazer. E ele pediu pra gente procurar uma emergência, porque daí o profissional ele iria estar nos encaminhando para um profissional responsável, que seria um obstetra, para estar avaliando com mais calma. Tanto é que na ultrassom ele colocou imagem sugestiva a óbito embrionário. Mas ele colocou que foi detectado no estudo presente. Ele não colocou como se fosse uma coisa definitiva. E no mesmo dia a gente foi encaminhado para um hospital já especializado nessas questões, para uma maternidade. Só que a gente só conseguiu ir no dia seguinte, no dia 7. Chegando lá, eu fiz uma nova ultrassonografia. O hospital ele não estava conseguindo fazer a ultrassonografia, mas daí eu e meu marido a gente saiu, foi para uma clínica particular e fez uma nova ultrassonografia para ver se realmente era aquilo que estava na primeira, né? A esperança é a última que morre e tava com convicção que aquilo estava errado. E daí a gente fez a ultrassonografia, que realmente decretou o óbito fetal. No dia que a gente foi, a médica explicou tudo certinho pra gente, informou que eu teria 2 opções, que seria a curetagem e seria aguardar o próprio corpo ele expulsar o neném, né? Ela, como profissional, me aconselhou voltar para casa e aguardar, porque daí não seria feita uma curetagem, que é um procedimento, querendo ou não, invasivo, e que teria todos aqueles riscos de perfuração de útero, enfim, problemas e mais problemas que poderiam ser causados, como qualquer outra cirurgia, né, que tem todos os riscos. Daí eu voltei para casa. Gente, eu queria ter escolhido fazer a curetagem naquele dia. Hoje, né, pelo meu pensamento de hoje. Se eu tivesse imaginado o quão difícil seria ficar com meu filho morto dentro de mim durante tanto tempo, eu teria logo acabado com aquilo, teria feito logo a curetagem, independente de risco ou não. E eu acho que eu não teria sofrido tanto. Eu voltei pra casa, isso no dia 7 de março. Do dia 7 até o dia 18, eu fiquei sem sangramento nenhum. Nenhum sangramento. Eu não tive nenhum indício de aborto. Nenhum indício de aborto. Desde o dia que eu descobri que o coraçãozinho não estava batendo, até o dia que eu fui... que realmente aconteceu, né? Dia 17 de março, isso foi na sexta-feira, eu tava na casa da minha mãe. Eu tava sentindo muita cólica, muito incômodo.
E eu vim pra casa à noite. Daí eu vim pra casa e tava sentindo muita cólica, muita cólica, muita cólica. E tomei um paracetamol. Aliviou um pouco e eu consegui dormir. Só que quando foi... Isso era umas meia-noite. Eu comecei a sentir tanta cólica, tanta... Não era cólica, porque a cólica ela é uma dor constante. Ela fica aquela canseira, aquele incômodo, enfim, aquele mal-estar no pé da barriga. E o que eu tava sentindo não era isso. Era uma dor que ela vinha muito forte, muito forte, muito forte no pé da barriga e ela ia embora. Depois de algum tempinho ela voltava. E nesse momento de meia-noite até 2 da manhã, essa cólica ela tava ok, essa contração. Ela tava ok porque ela vinha, dava muito forte, mas depois ela ia embora. E dava tempo de eu cochilar, dormir um pouquinho. E tudo bem, ficou de meia-noite até umas 2, 2h30 da manhã, dessa forma. Quando foi 3 horas da manhã, eu já não tava aguentando mais. Sim. Era uma dor em cima da outra e não tinha pausa e não tinha tempo que tava dando antes. Era uma em cima da outra, em cima da outra, em cima da outra e fiquei sem saber o que fazer, mas eu já sabia o que era, né? Eu já sabia o porquê daquelas dores. E quando foi 4h30 da manhã, eu senti uma pancada de sangue, muito forte de sangue, né? Saindo. E quando eu fui no banheiro, saiu um coágulo muito grande, junto com muito sangue. Parecia que tinha uma torneirinha aberta. Abriram a torneirinha e ficou vazando água, que no meu caso era sangue. Ficou assim durante uns 10 minutos, até vir outro coágulo de sangue. E quando eu me limpei, veio junto um papel, uma coisinha bem pequenininha. Que era o neném que eu chamo, mas os médicos chamam de embrião, né? É uma coisa que a gente não consegue distinguir, explicar o que é que a gente sente naquele momento. Que ao invés de eu ter sentido aquela dor para ter meu filho, eu senti para perdê-lo. Até aí tudo bem, a gente fica mais tranquila porque na minha cabeça eu não iria precisar fazer a curetagem, então seria uma preocupação a menos. Mas daí é normal, obviamente, depois que você aborta você ficar sangrando. Mas aí teve alguns dias que eu sangrei muito, eu fui até pra emergência porque era muito sangue, muito sangue. Parecia uma hemorragia, sabe? Muito sangue, muito sangue, muito sangue, e muito coágulo saindo e muito sangue. E nesses 2 dias que eu fui, os médicos eles não me encaminharam para maternidade, eles apenas aplicaram umas medicações para inibir o sangramento. E quando foi depois de uns 3 dias, eu senti que tinha alguma coisa presa no meu canal. A gente sente, né? Por mais que seja uma área que não tenha tanta sensibilidade, a gente sente. Quando eu ia fazer xixi, eu sentia que tinha alguma coisa presa. E o meu medo era infeccionar, porque acontece muitos casos de infeccionar e a mulher, ela, em casos extremos, ela tem que retirar o útero, né?
E meu medo era esse, eu só pensava nisso, só era o que vinha na minha cabeça, de eu perder meu útero. Pelo tempo já que tinha passado, eu entendi que o sangramento era normal, mas eu não entendi o porquê que eu tava sentindo daquilo preso dentro de mim, né? E depois fui aos médicos da emergência, eles falavam que eu tinha que aguardar o tempo necessário para o corpo fazer a expulsão desse possível coágulo, né, que estaria preso no meu canal vaginal. Mas já aí depois de uns dias, sempre observei, desde o início até o final, eu sempre observava a questão de odor. E eu sentia que quando saíam alguns pedaços de coágulo, saíam com um pouco de odor. E tudo bem, a gente que é mulher, a gente conhece o cheiro do nosso sangue. A gente sabe porque são meses e meses a gente sangrando todo mês. E não tinha cheiro de sangue. Era um odor realmente. Daí eu me desesperei e fui procurar de novo a emergência. E graças a Deus, nesse dia que a gente foi procurar a emergência, o médico que estava de plantão, ele era um obstetra. Daí eu expliquei meu caso para ele, tudo certinho. E ele me examinou. Ele fez o toque em mim, o exame do toque. Ele falou, não, eu vou te examinar para ver o que é que tá acontecendo, se teu útero tá aberto, tá fechado, como é que tá a situação. E se for necessário, eu já faço o teu encaminhamento para uma maternidade. Eu já fiquei mais tranquila. E quando ele me examinou, ele sentiu que no meu canal estava preso o saco gestacional, que não tinha saído. A única coisa que saiu foi o embrião, mas o saco ele ficou preso. Daí, no mesmo momento, ele preparou o meu encaminhamento para a maternidade. Então, assim, um dos meus maiores arrependimentos foi não ter feito. No dia que eu descobri que o meu neném estava sem batimentos, que ele estava morto dentro de mim, eu não ter feito a curetagem. Eu ter passado por todo esse tempo, essa agonia, e no final ter que fazer uma curetagem de qualquer forma. E pelos muitos casos que eu vi, é normal isso acontecer. Porque nem sempre vai sair tudo. Então você precisa fazer uma limpeza no seu útero. E essa limpeza consiste na curetagem, né? O procedimento que foi feito em mim foi o Amil, porque tinha poucos coágulos, né? A única coisa que tinha dentro era o saco gestacional, que já estava praticamente para fora. Só uma parte dele que não tinha saído. E o meu tempo de gestação era muito pouco. Então era pouquíssima coisa que sairia, né? Então eles optaram pelo procedimento Amil. E depois disso, depois que eu fiz o procedimento, pelo que as pessoas falavam que, bem melhor, agradece a Deus se não precisar fazer uma curetagem, foi um procedimento muito tranquilo. Mas eu acho que foi um procedimento tranquilo porque eu já tinha passado por tudo aquilo. Então, tudo que viesse pra mim depois não tinha mais importância. Eu só queria que aquilo acabasse. Eu só queria que tudo aquilo acabasse. Eu acho que é um dos motivos de eu estar gravando esse vídeo, é para que tudo aquilo fique para trás. Que daqui para frente só fique a lembrança bem distante de tudo isso que aconteceu. Mas a curetagem ela foi feita dia 29 de março. Eu fiz o procedimento de curetagem, no dia seguinte eu já voltei para casa. E daí são 15 dias, né? Para a recuperação, para a gente voltar fazendo as atividades normais. E depois de 30 dias a gente refaz a ultrassom, que é para saber se realmente limpou por completo, se tá tudo certo. Ou até o sangramento ele ir embora. E é isso.
Por mais que as pessoas olhem pra mim e digam: tá tudo bem, você vai conseguir de novo. Mas era muito novo, aí não tinha nem se formado ainda, não era nem uma criança. Mas desde o momento que eu soube, eu já sabia que eu estava gerando uma vida, então a dor ela não é menor. A dor ela não é menor de jeito nenhum. Mas tudo bem, hoje em dia eu vejo isso como uma forma de aprendizado por todas as coisas que a gente passou nesses últimos dias. Que Deus também, ele usou disso para mostrar que eu sou capaz, como minha mãe falou, que eu sou capaz de gerar uma vida dentro de mim, uma coisa que eu achava que eu não seria possível para mim, e que eu teria a força que eu tive de passar por tudo que eu passei depois. E que é um processo natural da vida da gente, mulher, né? Que tenta isso. Eu não sou a única e não vou ser a última a passar por isso. Várias outras pessoas passam por isso todos os dias. Naquela maternidade que eu fui, eu vi tanta gente, que chegava com um barrigão enorme, tinha a sua perda. E assim, é uma dor que vai ficar na gente pro resto da vida. Mas a gente tem que aprender com ela, tem que seguir em frente. E que tá tudo bem você ficar um tempo mal, tá tudo bem você ter o seu luto. Não é uma dor menor se você tinha 1 mês, se você tinha 2 meses, ou se você tinha 6 ou 7. Não vai ser uma dor menor. Você perdeu seu filho, você perdeu uma vida. Mas é isso. Bola pra frente. Acho que o medo de acontecer de novo, ele sempre vai existir. Mas é isso. O vídeo é justamente por conta disso. Eu tentei ser bem breve para não prolongar muito esse vídeo, não ficar um vídeo cansativo, mas de dizer que você não tá sozinha, que eu não estou sozinha, que ninguém, nós que passamos por isso, não estamos sozinhas. Todo mundo, em todo lugar, tem a sua dor, tem a sua perca. O que fica no coração da gente é que, independente se a gente sai de uma maternidade com o nosso filho no colo ou não, a gente sempre vai ser mãe. E é uma sensação muito boa da gente saber que a gente é capaz. É isso. Como eu falei pra vocês, o vídeo ele ficou muito rápido. Eu esqueci até de mostrar pra vocês a segunda ultrassonografia que eu fiz, que deu pra ver mais detalhadamente, né? A questão do saquinho, enfim. Aqui, ó. Esse daqui é meu neném. Esse aqui é o saco, né? Tudo certinho. Eu não tava com descolamento nenhum de placenta, tava tudo certinho. A única questão foi essa mesmo do coraçãozinho ele não tá batendo. Que os médicos afirmaram que poderia ser alguma questão celular, alguma questão de malformação, enfim. Mas que eu sempre vou ficar com essa imagem na minha cabeça de que eu consegui gerar, eu consegui, até um determinado momento que Deus permitiu, eu consegui manter um neném na minha barriga e que se Deus fez uma vez, Ele faz novamente. Então é isso. Você que assistiu o vídeo até o final, eu falei demais, eu sei. Quando eu começo pra parar é difícil, mas obrigada pelo apoio.
por todas as mensagens de pessoas que eu nunca imaginaria receber, eu recebi. Pelas pessoas que não estiveram comigo também, mas que de alguma forma se comoveram, muito obrigada. Vai ficar tudo bem. Deus, ele sabe de tudo. Foi a frase que eu mais ouvi nesse período, que Deus, ele sabe de tudo, Deus sabe o que faz e não é mentira. Ele sabe de tudo e a gente que somos humanos e vivemos nessa terra, a gente tá pra isso mesmo, a gente tá pra sofrer, pra cair, pra levantar, erguer a cabeça, seguir em frente e lá na frente, se cair de novo, levanta e assim é a vida. Mas obrigada do fundo do meu coração. E se você tá passando por isso, se você é uma pessoa que tá assistindo o meu vídeo, a gente tá em 2023, se você vai assistir meu vídeo daqui a 1 ano, 2 anos, ou 3 anos, ou daqui a alguns meses e também tá passando por isso, sinta-se abraçada. Porque nesse momento, um abraço ele vale mais do que qualquer palavra de conforto ou qualquer palavra que alguém lhe dê. Então, assim, muito, muito obrigada, tá, gente? Então é isso, obrigada. Deus abençoe. Vai passar tudo isso em nome de Jesus. E um beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E tchau.